Boa noite a todos, a todas. Queria começar agradecendo o convite para estar aqui. Rosana, muito obrigada. Norma também, como presidente do Cinesp. É um prazer estar aqui dividindo essa mesa. Quero cumprimentar também os vereadores. O Eliseu, o Gabriel, que já saiu, o Toninho, que está aqui com a gente, e as colegas de mesa, a Thelma, Luísa, Melissa, Karen. Acho que essa mesa sobre violência nas escolas tem um ponto importante, né? Que cada um está trazendo a sua perspectiva. Né? A gente pode olhar para essa questão sobre diferentes prismas, né? Diferentes perspectivas. E eu vou trazer uma específica, né? Que é o papel da administração pública, né? Do Estado, com letra maiúscula aí, no enfrentamento dessas questões. Né? Vou falar como exemplo uma pesquisa que eu tive a possibilidade de coordenar durante a pandemia, que a gente conversou com 100 diretores e diretoras no Brasil todo. A gente selecionou 10 municípios para fazer um estudo de caso, enfim. E ficou muito claro durante a pandemia a diferença da atuação de diretores e diretoras, né, no combate a tudo que a gente enfrentou durante essa pandemia, foi muito diferente de acordo com o apoio que eles receberam do Estado ou do município. Então, quanto maior foi o papel da Secretaria Municipal de Educação, né, de pensar os materiais, de dar formação, de fazer um apoio para esses profissionais, né, seja no município ou no Estado, menor a sobrecarga desse diretor ou diretora de escola. Quanto menor foi o apoio, mais a gente dependeu de heroísmos. Né? Então, da pessoa citar o caso de pegar um carro próprio, atravessar a fronteira, enfim, para entregar o material didático, as atividades impressas, né? No caso de escolas que estão em territórios de fronteira. Né? Então, queria reforçar essa importância da gente olhar para a gestão de todo o sistema e da importância que tem o apoio tanto da Secretaria Municipal, quanto da Secretaria Estadual, quanto do Ministério da Educação, em olhar para essa política. Né? O Ministério da Educação criou comitês aí, né, para olhar para essa questão. Várias secretarias também estão se mobilizando nesse sentido. Porque sem o apoio adequado do Estado, né, da Secretaria Municipal, da Secretaria Estadual, e sem o desenho de políticas intersetoriais, né, porque esse não é um papel só da educação, mas ele vai incluir a Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social. Né, então, tem que ter um papel claro do Estado, aí Estado com letra maiúscula, e tem que ter o desenho de políticas educacionais pensadas de uma maneira intersetorial. Né. Sem que isso ocorra, há uma sobrecarga da escola. Então, a gente está dependendo do diretor ou diretora agir ali no momento, muitas vezes sem esse apoio, sem uma formação que possa suportar, né, essa tomada de decisão. Enfim, então, eu gostaria de reforçar esse papel do Estado e a centralidade desse desenho de políticas que sejam pensadas para apoiar quem está ali no dia a dia da escola. Né, para apoiar esses diretores e diretoras que estão ali no dia a dia, para que eles não tenham que usar de repertórios próprios, de heroísmos, de flexibilizações ali, enfim, para lidar com questões complexas. E aí eu não falo só da violência nas escolas. Eu dei o exemplo da pandemia, que isso aconteceu claramente, a gente conseguiu acompanhar. Isso serve para a questão da violência nas escolas, mas serve para diversos problemas complexos de uma sociedade, né, complexa na qual a gente está inserido. Então, serve para olhar para questões do racismo, de bullying, para questões de pautas identitárias, para questões de enfrentamento às desigualdades. Né? São pautas muito complexas, né? E elas têm que ser olhadas dentro dessa complexidade, e eu acho que isso tem que ser pensado como uma política pública robusta. Né? Sem esse desenho, sem esse apoio, não tem como. A sobrecarga fica totalmente na unidade escolar, que se vê ali muitas vezes fragilizada para conseguir lidar com questões que são muito complexas, como né, todos os colegas de mesa colocaram aqui, que tem questões relacionadas à rede social, que tem relações ligadas ao crescimento de células neonazistas, enfim,
de várias questões aqui que a gente, né, ouviu aqui nessa mesa, enfim, que precisam ser olhadas dessa maneira também complexa, também intersetorial, também com esse olhar mais integrado, né? Eu queria trazer uns dados para vocês, só para vocês entenderem por que eu estou trazendo esse ponto de vista. Teve uma outra pesquisa que eu coordenei, que a gente olhou para as características dos diretores e diretoras no Brasil. Quem são os diretores e diretoras no Brasil? Como que eles são selecionados e como que eles são formados? Vou trazer só alguns dados aqui, vou tentar ser bem breve na minha fala. 80% dos gestores no Brasil, de escola, têm formação de ensino superior. Isso, né, pode ser comemorado, mas, ao mesmo tempo, a gente tem 20% de gestores que não tiveram, que não têm essa formação e que estão atuando, muitas vezes, em mais de uma escola. Eu não me lembro exatamente o número, mas eu diria que talvez uns 15% aproximadamente de escolas no Brasil não têm um diretor exclusivo. E de que escolas que a gente está falando aqui? Das escolas mais vulneráveis. Das escolas nas áreas rurais, das escolas talvez na periferia de grandes centros, né? Que aqui em São Paulo, não sei se a gente passa por... Imagino que não, né, dos dados que eu conheço, mas não visitei todas as escolas. Mas isso é uma realidade em várias regiões do Brasil, né? Isso é sabido. Esses gestores, só 1 em cada 10 passou por curso de formação em gestão escolar. Então, muitas vezes, esses gestores estão chegando para lidar com questões complexas, como a questão da violência escolar, sem uma formação específica para isso. Essa formação, ela é um dever moral do Estado. O Estado, quando você vai assumir uma função ou um cargo, você tem o direito de ter formação para atuar naquilo que vai ser demandado de você. Então, o Estado tem um papel moral de oferecer essa formação. A gente ainda vive no Brasil um contexto de que muitos diretores, em mais de 70% dos municípios, eles são indicados politicamente e não passam, muitas vezes, por essa formação. Né? Essa não é a situação do município de São Paulo, nem do Estado, né, como todos nós sabemos aqui, mas ainda atinge muitos municípios. E só 27% dos diretores foram eleitos com algum tipo de participação da comunidade escolar. A gente já sabe que é importante ter mais de um tipo de etapa no processo de seleção de gestores escolares. Uma etapa, em geral, não dá conta da complexidade de um cargo ou função como essa. Né? E é importante a gente pensar num concurso, por exemplo, junto com outras etapas que possam auxiliar, né, nesse processo de escolha. Hoje em dia, só 9 estados e 13 capitais no Brasil oferecem algum curso de gestão ou de formação para esses diretores e diretoras de escola como parte do processo seletivo. Acho que isso é importante da gente pensar, o quanto que São Paulo, né, como município, deveria também pensar sobre isso. Oferecer uma formação, oferecer repertório, né, e que isso seja parte da seleção desses diretores e diretoras. Retomando para o primeiro ponto, e aí eu já vou encaminhando aqui para a finalização da minha fala, o que eu gostaria de frisar? Assim? Eu vim aqui especificamente para falar do aspecto que eu conheço, né, que é a necessidade do apoio, do desenho de políticas educacionais que sejam robustas em toda a estrutura, na secretaria, nas DREs, nas escolas. A escola ela não pode estar sozinha nesse processo, né? Ela tem que ter o apoio de toda essa rede. Né? A gestão educacional tem que dar conta dessa complexidade de questões que a gente está enfrentando hoje em dia. Né? Acho que a pandemia nos mostra que o apoio do Estado aí é muito importante. A gente não pode depender de ações individuais. Esse apoio é fundamental para não sobrecarregar quem está na ponta. E a gente tem que olhar para quem são os diretores, como eles são formados, como eles são selecionados, e atuar
de uma forma proativa nesse sentido, desenhando políticas de apoio a quem está ali nas escolas, né? E pensar em toda essa... E nas DREs também, né? Enfim. Acho que do meu ponto de vista era isso. Eu queria só finalizar com um ponto que é importante também quando a gente pensa no papel do Estado. E aí algumas questões aqui que eu queria colocar para finalizar esse meu ponto aqui. Para a gente conseguir garantir qualidade e equidade num sistema, a gente tem que ter clareza do que a gente quer. Do que a gente quer nas escolas, como que a gente vai garantir que os processos são participativos e estão incluindo efetivamente todo mundo. A gente tem que ter clareza do que a gente quer desse diretor ou diretora de escola. Quando a gente tem clareza, a gente consegue fazer um diagnóstico da situação, entender onde está cada escola, onde está cada diretor ou diretora, onde está cada professor, e pensar em tudo que tem que ser feito para apoiar essa atuação. Qual é o tipo de apoio que essas escolas estão necessitando? Seja de recursos humanos, seja de recursos financeiros, seja de maior autonomia na questão dos gastos, por exemplo, ter uma margem maior de gasto. Gasto não, né? Nunca é um gasto, é um investimento, né? Mas ter essa autonomia maior para conseguir investir em áreas que são prioritárias para cada contexto. A gente tem 13 DREs aqui no município que são muito diferentes entre si, né? E que elas têm que ter essa autonomia também para poder pensar onde o dinheiro vai ser investido de maneira prioritária. Tendo essa clareza, o Estado consegue ter um pouco mais de transparência, né, e um papel mais efetivo no desenho do que precisa ser feito em termos de condições de trabalho, em termos de remuneração, em termos de alocação dessas pessoas de uma maneira que olhe para isso do ponto de vista de uma discriminação positiva, colocando mais recursos para as escolas que precisam mais. Acho que do meu ponto de vista era isso. Queria finalizar reforçando que sem esse apoio, sem esse suporte efetivo, há uma sobrecarga enorme das escolas. E eu acho que questões como a violência ou como o enfrentamento da pandemia, elas não podem ser enfrentadas de maneira individual. Elas precisam ser olhadas dessa maneira, da gestão do sistema como um todo, olhando também qual é o papel do Estado de apoiar as escolas, de apoiar as diretoras e diretores de escola e de desenhar uma política que seja coerente e que dê condições para que as pessoas, e repertório para que as pessoas possam agir. Então, acho que, do meu ponto de vista, era isso. Agradeço mais uma vez o convite. Obrigada.